diz a terra onde o deboche e a reflexão, eles se encontraram, mas foi um encontro muito pacífico, gente. Meu nome é Nath Braga. E eu sou o Cleide Santana, e você está no podcast do Influência Negra, esse coletivo que busca dar visibilidade e agora se transformou nesse lindo podcast apresentado por mim, Natália. Esse episódio aqui, ele é um mapa para vocês entenderem o que é o nosso podcast, o que vocês podem esperar dessa temporada em específico e principalmente saber quem somos nós, essas figuras maravilhosas, porque nós vamos mediar essa jornada de conversas gostosas nessa rede. E como vocês já perceberam pelo chiado aqui nessas falas, nós somos pessoas do Rio de Janeiro. Já começa por aí. É tudo carioca, fala com chiado, mas aqui ó, já começa esse episódio com uma particularidade, né? Tá carioca, quem mora no Rio sabe que em cada parte é um sotaque diferente. Então, assim, eu e Natália Braga, nós somos de onde? Baixada Fluminense, né, amor? Então, assim, respeita a nossa história. E o podcast Influência Negra é um espaço para a gente falar, sim, sobre como é ser negro e como essas questões nos afetam no dia a dia, mas também com uma dose de humor, misturando isso com entretenimento, com cultura pop, um espaço para a gente trocar ideias aqui entre nós, entre convidados, entre amigos. E às vezes vai ter uns puxões de orelha, vai ter, mas esse é um espaço aqui para todo mundo crescer junto. Isso é muito importante, até para a gente entender como vai funcionar essa primeira temporada aqui. Conta aí, Cleiton. Olha, essa primeira temporada tá linda, Natália, né? Tipo, a gente tá muito apaixonado por tudo isso que aconteceu. Foram vários encontros, foram vários momentos. E vocês vão perceber ao longo dessa primeira temporada como que a nossa particularidade, a nossa individualidade de cada personagem que vai aparecer aqui é tão parecida, mas que ganha uma potência quando é falada por cada pessoa. Antes da gente mostrar o mundo aqui nesse espaço, a gente precisa mostrar quem faz parte da casa, né? Quem somos nós. E a melhor forma que a gente encontrou de apresentar a Influência Negra foi trazendo cada pessoa que faz parte desse coletivo hoje em um episódio que tem a ver assim, com a essência dela. Foi muito legal o jeito que isso aconteceu. Foi incrível mesmo. E aí, estamos começando por nós mesmos. Não existe forma melhor para blogueirinhas se apresentarem do que usando o recurso das curiosidades. Então, antes de começar com as curiosidades sobre nós, vamos começar assim pelo pacote básico das nossas existências. Eu sou uma mulher que mora, que vive, que nasceu na Baixada Fluminense, como bem disse o Cleiton. Hoje eu tenho 23 anos, sou jornalista e isso influencia muito no jeito que a gente se comunica aqui também. A gente vai debochar sobre isso, nosso tom de voz tem muito a ver com o lugar de onde a gente vem e a profissão que a gente tem, porque a Baixada Fluminense ela é muito gospel. Enfim, a gente vai usar esses recursos por aqui também. Chuva de bênçãos esse podcast. Com muito respeito, é claro, né? Com muito respeito, exatamente. Porque a Baixada Fluminense também é um lugar de gente preta, né? Então, Sim. a gente quer reproduzir aqui nesse podcast a nossa casa, o nosso mundo. E a gente tem liberdade, porque esse espaço é nosso, a gente faz o que a gente quiser. E eu tenho um canal no YouTube que, inclusive, é baseado nesse princípio. É um canal que carrega o meu nome. Então, esse canal também se chama Nath Braga. E lá eu falo sobre ser jornalista, sobre comunicação, falo sobre sexualidade, educação, viagens, sobre todos esses assuntos, né? Sobre todas as possibilidades que até então acontecem e aconteceram na minha vida, mas o que norteia qualquer abordagem que eu faço nesse canal é apresentar coisas para as vidas das pessoas que sejam úteis. De preferência que, quando é um assunto delicado, que faça com que as pessoas evitem passar pelos perrengues que eu passei. Eu gosto disso. Eu gosto de fazer do espaço do YouTube um espaço de conversas e agora essas conversas também acontecem aqui via podcast. Incrível, né? E a minha curiosidade já começa como eu conheci Natália Braga, né? Que foi justamente através do YouTube. Arquivo confidencial. Eu conheci os vídeos da Nath e eu também tenho um canal no YouTube.
Na verdade, o canal tá parado porque, assim, não consigo mais gravar. Mas a gente se conheceu pelos nossos canais e foi ótimo, né, Nath? A gente virou amigo e temos esse podcast agora aqui. E Cleide Santana também é jornalista, sou da Baixada. A gente vem de uma realidade muito parecida. Acho que isso aproxima muito eu e a Nath, assim, na forma de pensar, na forma de ver o mundo, na forma de se comunicar. É muito importante, né, a gente conseguir, hoje em dia, ter esse espaço e mostrar que a comunicação e o acesso a ela é tão poderoso, é tão importante para todo mundo, que é uma honra, assim, conduzir junto com a Nath esse espaço. E é isso, gente. Sou um jovem cheio de coisa para descobrir no mundo ainda. O nosso início do papo aqui me fez pensar em mais uma curiosidade sobre mim. Ou melhor, a primeira curiosidade dessa linda lista. Que é que, assim, tá, eu falei chuva de bênçãos e coisas do tipo, mas eu sou ateia. Muita gente se confunde, eu sou ateia. Então, essa é a primeira curiosidade. Então, já vou jogar outra dica aqui, pegando religião. Porque tem um documentário chamado Ori, que é um documentário que tem trechos da Maria Beatriz do Nascimento. E ela fala que a religião dela foi sempre uma busca por Deus, independentemente da religião que ela se encontra. Ou seja, na igreja, seja uma religião de matriz africana. Foi sempre a busca por algo, por esse Deus. Eu acho que hoje em dia eu tenho me identificado nesse sentido. Então, sempre foi uma busca. Depois vocês assistam esse documentário. A gente pode até deixar aqui na descrição. Vale super a pena. E uma outra mania que as pessoas têm hoje em dia no ato de se apresentarem é se apresentar através de signos. E assim, eu não ligo para signos, não gosto, não entendo. Tem uma história sobre isso e eu vou ter que contar agora, até porque o meu aniversário está exposto na internet, então eu não faço mistério sobre o meu signo. E aí, o que aconteceu? Eu nasci um dia depois do aniversário da minha avó. Isso já é um grande evento na minha vida, nas minhas redes sociais. Minha avó, toda vez que ela aparece, é um grande evento nas redes sociais. Nossa Dona rainha, Daléia, sim. inclusive, vai ser ouvinte desse podcast aqui. Já é. Ela ouviu coisas de primeira mão antes de vocês, tá? Já lança aí o privilégio que ela tem. E aí, por conta disso, por conta de eu ter nascido no dia 20 de março e ela fazer aniversário no dia 19, desde pequena minha avó sempre ficou, tipo, jornal, né? Sempre tem a sessão lá das previsões astrológicas. E aí ela ficava, lê aí o de peixes, o nosso signo, não sei o quê. E eis que aos 18 anos, na verdade já 19, assim, foi um pouquinho depois, quando eu estava nos meus primeiros períodos da faculdade de jornalismo, calhou de o meu melhor amigo, o Júlio, ele quis fazer o meu mapa astral. Estava num fogo para fazer mapa astral, E vamos de mapa entreguei astral. essa tarefa nas mãos dele, né? Ele só precisava saber o dia, o horário, onde eu nasci, essas coisas aí, né? E eis que quando saiu o resultado, estava lá que, na verdade, eu não sou pisciana, eu sou ariana. Muitas coisas, né, se transformaram nesse momento. Mas o que interessa é que a minha avó não aceita, para ela, eu sou pisciana até hoje, e não tem como discutir. Parte do Brasil me vê como ariana, e eu me vejo como nada, porque, porque além de eu não ligar para isso, enfim, eu fico zoando, mas Mas Natália, aí já que mora o problema, o ariano ele não consegue perceber o signo, ele fica é que nessa eu não aí. gosto que me definam. Igual você tá, eu não Eu ligo me, pra signo. Aí, ó, eu ariana, me defino. total. Ariana total. Gente, diferente de Natália Braga, eu sou taurino, entendeu? Sou emotivo, não gosto dessa palhaçada que fala, ai, come muito. Não como muito. Eu como, se eu estiver estressado, né? A fome, ela desperta gatilhos em mim. Ai, gente, vamos chamar. Tem pessoas pretas que falam sobre isso. Vamos chamar assim um especialista, porque tá difícil para mim. Vamos, tá? Cara, a gente pode fazer um podcast, inclusive, fazendo a leitura dos nossos mapas. Tá bom, Não, então. isso é muita exposição. Exposição, gente. Aguardem e ouçam. É isso. Comentem aí já o que vocês acham, né? Comenta nas nossas redes sociais, no caso. É. Comenta no nosso Twitter, no próprio Instagram do Influência. Já podem comentando para ver o que vocês acham. Esse episódio pode existir ou não. Eu acho que eu já vou falar um pouco de uma curiosidade minha, assim. Eu amo planta, gente. Eu sou pai de planta. Sei que isso é muito julgado, né? Pai, mãe de pet. Eu sou pai de planta mesmo, eu adoro. Eu gosto desde pequeno, gente. É engraçado que
se eu não cursasse jornalismo, eu passei para agronomia, né? E aí, obviamente, eu desisti, porque primeiro período é só matéria que não ia conseguir fazer, né, meu anjo? Mas eu amo planta e é uma atividade assim que eu amo fazer desde pequeno. Quando eu tinha 7 anos, por exemplo, eu tinha um jardim no corredor da minha casa, assim, do meu quintal. E aquilo era fantástico, assim. Foi um dos presentes que eu mais amei durante toda que eu ganhei assim da minha avó, que foi um avental com uma enxadinha e com uma pá, enfim, regador. E cara, como era bom vivenciar isso, sabe? E como isso permaneceu na minha vida e tá até hoje. Então, é uma curiosidade sobre mim. E provavelmente você vê todas as minhas plantas nas minhas redes sociais, porque eu amo, porque, enfim, elas fazem parte da minha história de quem eu sou. Tem planta, inclusive, que eu trouxe para minha casa, que eu plantei Olha! nessa época aí que eu era pequeno. Então, assim, olha como é lindo isso. É muito bonito. Minha arvorezinha da felicidade, por exemplo, eu plantei, eu tinha por volta de, sei lá, 12, 13 anos. E, poxa, Mas assim, você conversa com as plantas, você dá nome para as plantas, o quão longe vai essa relação afetiva já com as cheguei a plantas? conversar. Não, eu converso com elas, óbvio. Conversar é muito bom. Já cheguei a dar nomes. Mas acho que nomes já ficou uma parada muito assim. Eu chamo. Mas conversar com elas eu converso, ainda mais quando a gente tá triste. Naquele momento, ainda mais como eu moro só, né? Então faz sentido a gente bater aquele papo às vezes. Que acaba sendo uma conversa com você mesmo, né? Eu faço isso muito no espelho. Inclusive, se lembra Insecure, né? Que é a nossa série favorita, né, Nath? Vamos, eu tinha que ter um reloginho aqui para poder ver quanto tempo a gente conseguiu conversar sem tocar nesse assunto. Essa série é a nossa religião, gente, é um negócio muito sério. Sim, eu amo. Eu amo e eu queria criar grupos no WhatsApp só para falar sobre. E aí já deixa aí outra enquete desse podcast para vocês falarem nas redes sociais, que eu acho muito importante. A gente precisa definir se vocês são a Isa ou a Molly. Eu sou a Molly. Olha, acho que eu também me identifico com a Molly. Assim, o meu sonho de guarda-roupa é ter o guarda-roupa da Molly. Estamos trabalhando para Gente isso. chique, né? Ela é muito chique. E, cara, ela fala na série. Eu não vamos entrar nessa série. Isso pode ser um episódio. Outro episódio. A gente tá oferecendo, ó, o primeiro episódio a gente já tá oferecendo várias coisas para vocês. Então Várias valorizem, deixas. valorizem esses produtores de conteúdo. Compartilha desde já esse podcast. E assim, um dos motivos que poderiam me levar a ter a minha carteirinha de negra, de participante de Wakanda, né, minha identidade ali wakandense, é o fato de eu ser uma palmiteira, mas não uma palmiteira qualquer, uma palmiteira musical. É como eu me defino, assim, porque se fosse depender de eu ter um gosto musical que incluísse muitos artistas negros, ou talvez os estilos musicais, entre aspas, mais comuns, às vezes até estereotipados de pessoas negras, olha, eu não estaria podendo, eu não teria nem lugar de fala por Palmitando aqui. quietinha, né, Natália? Principalmente porque Palmitando quietinha. não, não, eu sempre falo sobre isso, tá? Eu gosto muito, eu não tô sozinha, porque tem o Shane aqui também no coletivo, e ele também é roqueiro igual a mim. Então eu gosto muito. E uma curiosidade que existe dentro desse meu. Agora é hora de eu me expor. Mas uma curiosidade que existe dentro desse meu gosto pelo rock é que aconteceu uma coisa assim, dos meus 9 anos de idade, por aí, assim, quase uma pré-adolescência, teve uma coisa sensacional no Brasil. E eu não estou falando só da evolução tecnológica, porque nessa época a gente estava começando a ter os aparelhos de DVD, mas junto com eles começou a ter aqueles CDs MP3 e aquele DVD, aqueles DVDs de clipe de hip hop, que vinham 50 clipes. Foi ali que a gente se educou da discografia de Beyoncé e tudo. Aquele track, Então, né? isso, maravilhoso, Ai, adoro. adorava. De vez em quando eu boto no YouTube para ouvir. E aí, no meio desse caminho, no meio desse processo, veio um outro formador de caráter de muitos jovens e adultos, que foi a saga Crepúsculo. Tudo mudou em minha vida desde esse momento, porque por causa da trilha sonora. E aí, na trilha sonora do Crepúsculo, né, da saga Crepúsculo como um todo, vieram muitas das referências musicais que eu ouço até hoje. E daí também vem muitas das amizades que eu tenho. E essas amizades também indicaram outras coisas para eu ouvir. Então, eu estou cercada de amigos roqueiros, gosto disso, vou continuar.
enfim, eu trato seriamente o meu gosto musical. É coisas assim, de botar dinheiro, de querer viajar para ver show. É o que eu mais amo fazer na vida. Já fugi de casa, de certa forma. Já fui para um show escondida. Depois fui expulsa de casa. Me- Show do Nilson. Menina, sério? Sério, é sério. Ah, Eu fui. não, ó, tenho uma curiosidade, eu já gostei de rock também. Eu escutava muito. Mas todo nesse processo, assim, né? Já cantei. A gente teve uma matriz gospel ali na vida. Então eu cantei por um Não, tempo. você, né? Eu não. É, a Natália não. Cara, Natália, você fala tanto com palavras gospel que a gente acha que isso passou na sua vida um momento. Que eu sou uma pessoa É, desviada, né? Que saiu da igreja, foi pro mundo. Mas não, é que eu convivo com muitos evangélicos. e aí eu chegava, tipo, ouvi bastante música, que na época a galera chamava de música secular, né? Do século. Eu ouvia mesmo, adorava. Mas hoje em dia, todo nesse processo da minha construção, né? Quanto homem negro, enfim, o meu gosto foi se construindo ao mesmo tempo, né? Então, minhas preferências musicais tem bastante galera preta, mas também não julgo, né? Igual a Natália Braque ama rock. Até escuto também. Tem amigos que gostam, né, Nath? Então, se a Nath Braga é palmiteira musical, né? Eu posso dizer que eu tenho um costume que ainda, para a maioria de nós, assim, a gente acha que não é o nosso lugar, né? Eu sou um praticante, amante da yoga. Eu amo praticar yoga. Mudou a minha vida, gente. É uma curiosidade, assim, que mudou a minha vida. Yoga, ela teve o poder de alinhar todo o minha mentalidade, não só minha postura física, né? Mas também a minha postura emocional frente a várias coisas. Tenho aprendido, né? Acho que a gente está aprendendo com a vida. Tenho muito a aprender ainda. Acho que esse é o lugar também de Clayton aqui. Cara, yoga é fantástico. E é um lugar possível para todos os corpos, para todo mundo, sabe? Todo mundo pode praticar yoga. É isso. É uma das minhas curiosidades também. Você também pratica, né, Nath? Uhum. Desde o fim de 2019. E isso também concordo super com a questão de ajudar na saúde mental. E eu tenho uma questão que é que eu nunca vi graça em ser uma pessoa sedentária, mas eu também não vejo graça no ambiente lá de academia, que as pessoas falam, né, de puxar ferro e de não sei o quê. Eu acho muito artificial e pesado para o meu corpo, assim, eu fico me sentindo, no mínimo, um hamster naquela roda de exercício. Não é legal. Então, com o yoga, é outra relação, né, que a gente tem. A gente percebe cada microparte do nosso corpo e tem uma coisa assim que é a frescura da minha parte, mas que é uma meta de velhice minha, que é a questão da flexibilidade, de ser, né, linda. E isso não tem a ver, eu acho que é um outro sentido de envelhecer bem. Não é aquele envelhecer bem buscando fazer várias plásticas e esconder que o tempo passou. Não, é sobre ser uma grande gostosa em outros sentidos até o último dia da minha vida. Essa é a minha meta. Adoro ver idosos flexíveis, todos praticando yoga. Essa é a minha meta. A minha também. Quem é minha grande inspiração é o Gilberto Gil, que eu sou fã, que eu amo esse Ele homem. faz yoga? Faz yoga, ele faz tudo. Gente, Ele vai lá e faz tudo. Esse homem ele fica 10 dias sem comer, de jejum. Ele é incrível, entendeu? Mas enfim. E o que eu gosto da yoga também é que ela não tem esse lugar da competição, né? Então, cada um é um, uhum. cada ser é um ser e a gente vai aprendendo com tempo, não tem pressa, não precisa para yoga, você não precisa ter pressa. E você entende que a sua relação com o seu corpo, com a sua aparência é sua, só de respeito a você. Então, cara, é fantástico. Assim como a Nath também, eu não curto muito esse espaço, esse ambiente do fitness, né? Da academia, do builder. Não, não curto. Mas curto ter uma vida saudável. Não, não era o cara que praticava esporte, enfim. Mas eu gosto de me estar com saúde. Eu acho que para mim é importante. E agora entra uma questão que também é formadora de caráter para mim, que é que eu escrevo diário desde os meus 9 anos de idade. Eu acho que o meu primeiro foi isso. Meu primeiro diário eu ganhei de presente de aniversário, daqueles diários que vinha com cadeadinho. Cachavinha. Ah, Negócio dava pra quebrar com dente aquilo, mas assim, lindo, lindo demais. Para você escrever com aquela canetinha de glitter, tudo bem ah, de bonito ali, páginas tutti-frutti. minúsculas. Uhum.
E era lá que eu me expressava. E continua sendo dessa forma até hoje, assim. Mantenho esse hábito e conforme eu fui amadurecendo, passou a fazer mais sentido ainda, porque escrever diário por tanto tempo para mim significa cultivar a minha memória, entender os meus avanços na vida, né? Entender esses processos. É ótimo para terapia, é um material que sempre é utilizado volta e meia na terapia e que na verdade é uma grande aposta para o futuro, não vou mentir, porque já está aí, né, praticamente boa parte da minha autobiografia e um material que vai valer milhões. Chique, né, gente? Uma pessoa chique é outro nível. Cara, mas engraçado, né? A gente não caiu no jornalismo, não foi à toa, né, Nath? Eu acho que a Uhum. comunicação, de certa forma, a escrita, estava com a gente desde esse comecinho, essas particularidades. Eu não tinha um diário, propriamente dito, mas eu escrevia muita poesia, né? Quando era pequeno, eu escrevia poesia. Tenho esses cadernos até hoje, que eu guardei. Algumas coisas eram umas bobeirinhas, assim, acho que fazia muito sentido e também o retorno quando eu levo, sei lá, para terapia. E eu gosto muito de voltar, né? Desse fazer esse religar com o Cleito da infância. Então, quem me seguir no Instagram vai perceber que eu faço muito isso. Inclusive, agora eu estou fazendo uma curiosidade aí, lançando mais uma, que é essa busca ancestral, né? Descobrir de onde eu venho, quem são os meus ancestrais, enfim. Tenho feito bastante isso e tem sido um caminho muito bom e bonito, assim, de percorrer. Eu encontrei a primeira página do meu primeiro diário, onde eu busquei me definir. E agora eu vou ler para vocês quais são os adjetivos que eu daria a mim lá em 2008, não 2018, 2008, vamos lá. Adjetivos que daria a mim: inteligente, maluquinha, apaixonada, linda, perseverante, egoísta, meia patricinha, amiga, chatinha, estressada, fofoqueira, nada mudou. Demais, indecisa, relaxada e exagerada. Tá valendo até hoje. Gente, eu amo a Natália Braga de 2008. Eu sou a Tá Natália vendo? Braga de Por isso que 2008. ter diário é tudo, É gente. tudo, Natália. Cara, eu tava aqui me segurando pra não rir, pra não te É atrapalhar. muito difícil. É muito bom. Ai, Então, gente. depois dessa, não preciso dizer mais nada, né? Tenham diários, ainda dá tempo de fazer. É isso, gente. E agora a gente começa o nosso primeiro Indica. Se você está chegando agora, então senta, respira, porque hoje é dia de Indica. O quadro Indica é um momento em que eu, Natália Braga e os nossos convidados, a gente mostra para vocês o que a gente tem visto e o que a gente acha importante compartilhar, né? Nesse primeiro momento, as nossas indicações, né? Vamos fazer nosso marketing digital. O que é que você acha, Natália? As nossas indicações somos nós mesmos. Com certeza! A Depois de gente já se vendeu nesse podcast inteiro. exatamente, depois de eu me definir com tanta intensidade. Vocês acham que eu não vou falar de mim? Venda seu peixe, Vocês acharam Natália que eu não ia Braga. rebolar minha bunda hoje, né? Como diz certa artista. Então, Natália Braga, venda seu peixe das redes sociais. Ah, mas eu acho que eu vou tentar agora fazer uma seleção, né, para vocês seguirem nessa coisa assim de quem é a Natália Braga. E o vídeo que abre o meu canal, ele já fala sobre isso, porque na verdade ele foi um trabalho da minha faculdade. Esse vídeo se chama Preta Eu Sei, onde eu fui atriz, roteirista, sei lá, mas o que eu fui nesse vídeo. E na verdade é a leitura de um poema que foi escrito por uma amiga minha, a Bruna de Paula, que também é uma mulher da Baixada Fluminense, e ela fala sobre esses nossos processos, principalmente, né, quem a mulher negra vai se identificar mais em relação à nossa aparência, à nossa autoestima, a forma como as pessoas nos veem e como hoje nós, depois de termos passado por esses processos, dentre eles a transição capilar, a gente finalmente se sente em paz com nós mesmas e entra naquele sentido de uma palavra que a essa altura da vida
já foi esvaziada, já foi mudado o significado, distorcido, fizeram tudo que queria fazer, né? Que é o quê? Agora que nós somos empoderadas, a gente Tudo. entende que o mundo deve nos servir e não nós servirmos o mundo, né? E esse mega processo, né, de revolução da nossa autoestima está carinhosamente registrado nesse vídeo que fica logo na capa do meu canal. Então, vocês vão conseguir assistir facilmente. E seguindo essa linha, existem todos os vídeos do meu canal que tem eu preta no título. Eu sempre acho eles bem íntimos, importantes sobre quem eu sou. Então, tem um vídeo que fala sobre a minha experiência na universidade, tem um que fala, o primeiro deles, fala sobre nudez, sobre nudes, sobre autoestima, sobre hipersexualização, todos esses processos que a gente passa. Tem um vídeo que fala sobre a minha relação, o meu modo de ver a pornografia. E tem um outro vídeo que não carrega esse nome de Eu Preta, mas é um vídeo que eu falo sobre pelos, sobre como eu odeio os meus pelos. Então, como vocês estão ouvindo nesse indica que é uma pincelada pelo meu canal, tá aí a prova de que eu sempre uso esse espaço para poder me expor. É muito bom a gente se expor, se isso servir para levantar uma conversa que seja legal, né? E aí é muito legal ter um canal no YouTube onde, nesse formato de vlog, desde 2014, eu acho, eu tenho compartilhado todos esses meus processos com o mundo. Então, passem lá, vamos conversar. Espero que vocês gostem. Tem conteúdo sobre cabelo, tem resenhas, tem vlogs, entrevistas, muitas entrevistas, tem de tudo. Inclusive, eu acho que eu conheci o seu canal, Nath, com esse seu primeiro vídeo que você indicou. E olha que coincidência maravilhosa você indicar ele agora aqui, nesse vídeo que abre o seu canal. Eu vou deixar minha recomendação, né? Me indicar nesse sentido, indicar minhas produções, porque além de jornalista, eu também sou roteirista. Eu acho que é o lugar que eu me enquadro melhor dentro da comunicação, de pensar narrativas. E vou indicar um documentário que eu produzi, o documentário mais recente que está lá, que é o Tudo Vai Ficar Bem, que conta a realidade e as possibilidades que pessoas LGBTQI+, né, negras, elas podem ter na vida, porque a gente tem muito um olhar para essa temática, onde os lugares de afeto e possibilidades eles praticamente não existem, assim, a gente tem pouquíssimas referências. Então, esse trabalho eu tentei reunir alguma dessas referências, então vale super a pena quem puder também compartilhar com amigos. Eu acho que é muito importante a gente construir esse lugar do afeto para quem é pertencente a essa comunidade. Eu acho que é uma bandeira que eu super reforço para a minha vida. E tem outros vídeos, né? Tem vídeo que eu gravei na casa do Jongo, que é maravilhoso, que é um vídeo que eu amo praticamente. Não prometo que eu vou retornar a gravar. Acho que vocês podem acompanhar um pouquinho de todos esses meus processos de comunicação no meu Instagram. Então, se eu voltar a produzir pelo meu Instagram, vocês vão saber. Mas os meus vídeos estão lá no canal, então acho que para vocês conhecerem um pouquinho mais de quem Clayton podem lá acessar. Inclusive tem um vídeo meu e da Natália juntos. Nossa, minha primeira collab, eu acho. Foi com Natália Braga. Então vão lá, assistam. E espero que vocês gostem também, né? Muita coisa mudou, a gente vai... É engraçado trabalhar com internet, trabalhar com produção de conteúdo, é que você acaba percebendo o quanto você muda, né? É natural da vida. Então tem alguns posicionamentos, algumas posturas que não representam mais esse Clayton ou amadureceram, né, em todo esse processo. Eu comecei o canal lá pelas voltas de 2016, 2017 e 3 anos depois, 4 anos depois, a gente já muda bastante, né? Então é importante. Calma, gente, né? Vamos falar aqui que eu nunca falei besteira, igual certos influenciadores, depois tem que se retratar. Não. Nunca defendeu o indefensável. Tipo Isso, isso. né? Mantive toda uma estratégia ali. Minha fala tá coerente, sou coerente, né? Mas eu digo na questão de amadurecimento.
Eu tenho visto hoje que é muito importante, eu fico até essa deixa aqui, não é uma indicação, mas é uma pequena observação, é que a gente tenha, em nessa movimentação de pensar a negritude, pensar tudo isso que nos envolve, é olhar de um lugar amplo, né? E olhar de uma forma de observação. A gente precisa observar para criar estratégias. Às vezes a gente está respondendo tudo, a gente toma a porrada e a gente responde, e às vezes acaba não sendo estratégico, sabe? Então, muitos dos meus vídeos do começo tinha muito isso. A gente recebia uma polêmica ou recebia uma pancada ali, não que não tivesse o tempo de absorver, mas você acaba agindo pelo impulso da coisa. E muito melhor, gente, para tudo na vida, é olhar de um lugar mais amplo e agir de forma estratégica. E a gente precisa, quanto comunidade, fazer isso, sabe? Porque senão as nossas pautas elas acabam sendo banalizadas. Elas já são banalizadas pela maioria da sociedade, por causa do racismo, como a gente sabe. Então a gente precisa ser estratégico e estar unidos, junto. É isso, meu indica. Para além de tudo isso aqui que a gente disse no episódio, também vale a pena a gente falar não só sobre quem conduz as conversas aqui, mas sobre as outras pessoas que fazem esse podcast acontecer. Tainara, maravilhosa editora daqui do podcast. Oi, pessoal, eu sou a Tainara e, como a Nath disse, eu sou editora do podcast. Além disso, eu sou jornalista, sou empreendedora no ramo da fotografia. Eu tenho uma empresa de fotografia de formatura junto com a minha esposa, a Mais Clique Formaturas. Vocês podem encontrar nas redes sociais com o @MaisCliqueFormaturas. E eu também sou podcaster. Sou a idealizadora do Silenciadas, um podcast voltado para a potencialização da voz da mulher negra na sociedade. É um projeto que resultou do meu TCC. E nas redes sociais você pode encontrar com @silenciadaspodcast. Eu fiquei muito feliz quando a Nath me convidou para editar esse podcast, porque foi um grande desafio e eu tô adorando. Eu vou editando e absorvendo tanto de todas essas discussões que eu espero de verdade que vocês passem pelo mesmo que eu tenho passado, de aprendizado e de se sentir pertencente. E a gente também tem a Pamela, que é a pessoa que faz essas artes. Se vocês ficarem babando com os banners dos nossos episódios, quiserem transformar em papel de parede, nós vamos ficar muito felizes e a Pamela mais ainda. Oi, gente! Aqui quem fala é Pamela. Eu tenho 22 anos e atualmente curso odontologia. Mas aí simplesmente decidi entrar no mundo da ilustração. Eu sempre gostei muito de desenhar, mas eu nunca tinha tempo. E aí nessa quarentena eu finalmente encontrei o tempo que eu precisava e também a coragem para poder me expressar através da arte lá no meu Instagram, que é o Preto Ilustre. Me sigam. E aí simplesmente eu recebi uma mensagem para poder participar como ilustradora do podcast do Influência Negra. E, gente, eu juro, eu fiquei muito nervosa na hora. Eu não sabia nem o que responder, porque eu tenho uma admiração muito grande por essa página e pelas pessoas que compõem essa página. E aí eu estou muito feliz de estar participando desse projeto. Eu espero que vocês curtam muito as ilustrações. Eu fiz tudo com muito carinho. E eu espero que curtam também os temas do podcast. Está tudo muito incrível. Foi tudo muito bem pensado. Vocês vão ver. E é isso. Um beijo. E é um prazer estar aqui. Você acredita que isso aqui é só o início de uma conversa? Falando sério, agora é o momento de você entrar nas redes sociais do Influência Negra e contar o que você achou desse episódio, quais histórias da sua vida têm tudo a ver com o que a gente conversou aqui. A gente te espera no Instagram e no Twitter, que os dois são @influencianegra. A única diferença é que no Twitter não tem um A no final, tá? Mas não repara não. Se você acha que nessas redes sociais não tem caracteres suficientes para você contar a sua história, então chama a gente no e-mail. Nosso e-mail é negrainfluência@gmail.com. A gente te espera lá e quem sabe a sua história não aparece em outro episódio daqui do podcast. E você pode saber mais sobre o trabalho de cada um de nós clicando nos links que estão aqui na descrição do episódio. Até semana que vem!